Oi, tudo bem? Quem fala é o Miguel. Oi, tudo bem? Aqui é a Camila. Hoje vamos para mais uma live. Oi, tudo bem? Quem fala é o Miguel. Abaixa o som. Hoje a gente vai ter uma live com o Max. Ele é hemofílico também. Estamos aguardando aqui ele. E aí, como vocês estão? Max, só você solicitar que aí eu aceito você aqui. Tentando arrumar melhor o ângulo. Maggie? O Max solicitou? Não. Oi, Max. Boa Tudo bem? noite. Tudo. Estão me ouvindo? Sim. A minha internet é um pouquinho ruim, então eu fiquei preocupado. Não, dá pra eu te escutar. Boa noite a todos. Meu nome é Maximiliano, mas todo mundo me chama de Max, que é mais fácil. E hoje a gente vai fazer uma pequena live. É a minha primeira live. Acabei de fazer live, né? Sim. Nosso tema é Vivendo a Vida na Hemofilia, né, Camila? A gente vai falar um pouquinho de como que é viver com hemofilia. Que, na verdade, a hemofilia não nos impede de viver uma vida de bem com a vida, né? Apesar das limitações, algumas dificuldades, a gente consegue viver perfeitamente. Eu sempre digo que a gente não escolhe a hemofilia que nos escolhe. Mas a forma como a gente vai viver com a hemofilia depende de nós. Que é nos tratando, seguindo as recomendações médicas, cuidando da nossa saúde e não deixando os nossos bons de lado. E aí a gente vai vivendo numa boa. E o Miguel, tá bem hoje? Tá com o ombro machucado, Miguel? Estou Tá com melhorando. uma artrose aí? A dor Eu tive uma no ombro na sexta-feira, mas já tá boa já. E o ombro parece que Fiz dói fatores. mais, né? Oi? O ombro dói bastante. Nossa, dói demais. Ainda mais. E a sorte hoje é que a gente tem o fator, né? Sim. Na geladeira. Eu cresci nos anos 80, a gente não tinha dose domiciliar. Então, quando a gente tinha uma hemorragia, eu moro a 200 quilômetros do meu centro de tratamento. Então, se fosse à noite, eu tinha que esperar uma noite inteira para poder viajar no outro dia, para então fazer o fator. Geralmente eu ficava a noite inteira acordado, com dor, para esperar o outro dia. Agora não, a gente levanta, vai na geladeira, faz um lanche, ainda aproveita e faz um lanchinho de madrugada e volta a dormir numa boa. E aí as coisas vão melhorando, né? Sim. Eu cresci, a gente não tinha a dose domiciliar. E a gente usava um outro medicamento que era chamado de crio precipitado. Ele era mais ou menos do tamanho de uma bolsa de sangue e demorava quase uma hora para ser aplicado.
Aí depois veio os fatores de coagulação. Aí veio a dose domiciliar e agora tem a profilaxia. Então, assim, a gente vai avançando, né? E futuramente, quem sabe, a gente vai ter aí os medicamentos de longa duração e a gente vai aplicar uma vez por semana. A gente tem essa esperança, né? É o próximo passo. Sim. E, felizmente, eu consegui, apesar de todas as dificuldades, viver uma vida normal, né? A infância foi um pouco conturbada, porque tinha as hemartroses, não tinha tratamento. Eu tive muitas hemartroses no tornozelo, e o que sem tratamento me levou a ter artrose nos 2 tornozelos. Foi graças a muita fisioterapia, quase anos de fisioterapia, que eu consegui ter uma qualidade de vida boa apesar dessa artrose. Eu consigo acampar, fazer trilhas. Agora, no tempo de frio, dá um pouquinho mais, né? Porque a artrose dá pra caramba no frio. Aí a gente bota uma meia ali bem grossa e tá levando. Então, assim, no geral, apesar da hemofilia, a minha vida foi normal. E, assim, até bem intensa, né? Porque, assim, a gente gostava muito de acampar. E eu, desde pequenininho, era louco para acampar. Aí, com 6 anos, o presente que meu pai me deu foi uma barraca de camping. E aí a gente ia acampar. E não tinha fator, não tinha dose domiciliar, não tinha nada. Eu acho, assim, que a hemofilia, de certa forma, ela me dava um vale night nesses períodos, né? Porque quando eu ia acampar ou a gente viajava, geralmente não tinha hemorragia. Eu dava sorte pra caramba nesse ponto. Então, hoje eu vejo muitos pais e mães falando que eles não têm a profilaxia ainda e eles evitam de viajar. Porque se tiver uma intercorrência, vão estar sem a medicação. E a gente viajava, assim, sem medicação mesmo. A gente ia acampar, viajava, a gente arriscava. E, assim, era bem legal. Né? Aí depois veio a dose domiciliar. Aí eu levo, né, a gente acampa numa reserva, tem uma reserva ecológica aqui, e na entrada tem um posto policial dos guardas florestais. Aí eu levo o fator, eles guardam para mim na geladeira, e aí eu fico tranquilo. Quer dizer, se eu tiver alguma coisa, eu vou lá no posto policial, né, tá guardado lá, eu aplico na veia ali e normal. Mas, assim, eu tive muito problema na minha infância. E eu tive a sorte de não ter inibidor, né? Porque o inibidor é bem complicado. E você é moderado, né? Eu sou moderado. Miguel é grave, né? E o Miguel é grave. é B, né? Você é A. Ainda tem inibidor ainda, que é complicado pra caramba. Sim. Acho que o grande medo nosso é o inibidor. Porque atrapalha demais o tratamento. E ainda não se sabe o que causa ele, né? Não. É uma dúvida. Eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, do próprio biotipo da pessoa. Porque tem pessoas que, criancinhas, já desenvolvem inibidor. Outros, com 20 anos, vão desenvolver inibidor. Geralmente é mais cedo, né? Mas não tem, assim, muita idade, não tem muito padrão para desenvolver. Tanto que na Hemominas, a rotina nossa é fazer inibidor de 6 em 6 meses. Aqui também. Até hoje eu não tenho, mas eu faço o exame de inibidor. Infelizmente eu não tive, né? Isso é bom. Mas, assim, todo mundo, acho que todos têm as suas dificuldades. E essas dificuldades a gente tem que olhar para o lado que elas são um desafio. Se a gente olhar para o lado da dificuldade, permitir que a dificuldade impeça a gente de avançar, elas serão um problema. A gente tem que pegar as dificuldades e olhar elas como desafios para a gente se superar e avançar cada vez mais. Porque todos nós temos dificuldades. O Miguel tem inibidor. Eu, na minha época, não tinha, era fator mesmo. Era complicado pra caramba. São 4 horas de viagem até a capital aqui. Então, assim, com dor, era bem complicado. Dava vontade de ir na cabine lá, pegar o volante, tomar a direção do motorista e sair correndo para chegar mais rápido. Então, assim, era bem complicado. Passei muita noite acordado. E
Aí ficava vendo. Eu gostava de assistir filme de terror. Aí eu ficava vendo, já estava aterrorizado e ficava assistindo filme de terror. Para ficar mais aterrorizado ainda. Aí assim, ficava a noite inteira ali assistindo filme e até para poder viajar. Miguel não gosta de filme de terror, não, Miguel. Não. Miguel gosta de filme de terror. Como que veio a ideia de você fazer o blog? O blog ele começou em 2005. E a ideia foi porque não tinha praticamente nenhuma informação sobre hemofilia. Era raríssimo você ter alguma informação sobre hemofilia. Naquela época, a internet ainda estava começando. Ainda não tinha redes sociais, igual tem o Facebook, Instagram. Estava começando o Orkut. E o Orkut ele era para algumas pessoas que eram convidadas pelo Orkut. Então, eu consegui um convite de uma pessoa e eu poderia convidar outras pessoas. Aí eu criei o primeiro blog. A ideia era ter um espaço que eu pudesse colocar as informações, o que era hemofilia, como que tratava, e as notícias, informações sobre hemofilia. E por isso o nome Hemofilia News, porque eram as notícias sobre hemofilia. E depois eu criei o Diário de Hemofilia Bem com a Vida, que o objetivo era mostrar para as pessoas que a hemofilia não impede uma vida positiva. E aí foi esses dois blogs. E aí a gente entrou no Orkut. Fizemos a primeira comunidade do Orkut. Tinha eu e mais umas 3 pessoas só. Aí, com o tempo, foi aumentando. Quase 800 pessoas na época. Isso foi house. Os Miguel, acho que nunca viram Lan House, né, Miguel? Os mais novos hoje não conhecem Lan House. Era um espaço que a gente ia, que tinha vários computadores. A gente pagava por hora para usar esses computadores. Eu trabalhava, fazia revisão de trabalhos acadêmicos, universitários. Na Lan House, eu pegava os trabalhos, pendrive, fazia a revisão desses trabalhos, eu investia para usar para. Qual que é o nosso? Na Lan House, eu pegava os trabalhos, pendrive, fazia a revisão. Eu podia trabalhar em casa. E aí a gente vem desde 2005, 2006 até aqui. Aí veio, foi acontecendo, veio o Facebook, né, o grupo, o Instagram. E hoje tem bem mais pessoas fazendo trabalhos na internet. Naquela época a gente era meio pioneiro. E o bacana é isso, que hoje a gente vê mais pessoas. E cada um compartilhando as suas experiências. E essa troca ela é muito positiva. Porque eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. E a gente vai trocando, vai crescendo nessas informações. E isso é muito importante. Não fica aquela coisa só centralizada, né? E assim, a informação que o Hemocentro passa, ela às vezes é muito técnica. Sim. Obrigada. E a nossa? Entrou a Google Assistência atrapalhando aqui. Deve ser a dona hemofilia que está prejudicando, que está atrapalhando. Mas, assim, a informação que a gente tem no Hemocentro é muito técnica. E essa informação que você passa como irmã de uma pessoa com hemofilia, que o Miguel passa como pessoa com hemofilia, que eu passo, elas são assim, de pessoa para pessoa, na linguagem das pessoas. E para os pais mais filhos que estão começando agora na estrada, isso é muito importante. Porque o pai, quando ele descobre que o filho tem hemofilia, é um baque. Ele ouviu falar de hemofilia. E, no meu caso, o médico falou que meu pai tinha 6 meses de vida. Você imagina o choque de um pai com um filho com 3 anos de idade, que tinha um diagnóstico de hemofilia, e o médico fala que ele vai viver 6 meses de vida. Hoje a gente sabe que a expectativa de vida de uma pessoa com hemofilia é normal, igual de qualquer pessoa, mas naquela época meu pai não sabia praticamente nada de hemofilia. Ele nunca tinha ouvido falar de hemofilia. Então, assim, é um baque muito grande. Então, hoje é muito mais fácil.
porque as pessoas têm acesso à informação. E nós não tínhamos. Tanto que as minhas manchas roxas, eu fui levado a vários médicos, eles não sabiam que aquilo era devido a hemofilia. E você, Camila, como enfermeira, você vai achar isso estranho. Teve um médico que queria fazer um corte para retirar uma mancha, fazer uma biópsia numa mancha roxa. É uma coisa completamente fora do padrão, né? É uma loucura. Mas o médico teve essa ideia, porque ele não sabia nem o que era. E aí meu pai, instintivamente, pensou, não, isso está errado. Ele foi procurando outros médicos, até que um médico desconfiou que eu tinha hemofilia. Eu tinha 3 anos de idade. Eu caí, tive um corte no queixo. Eu brinco que eu sou igual ao Harry Potter. O Harry Potter tem uma marca na testa, né? A minha no queixo. A minha marca de super-herói no queixo. E eu perdi 1/3 do meu sangue, que é uma quantidade crítica. Então, assim, os médicos já estavam falando para os meus pais que não tinha recurso. E eles nem sabiam que eu tinha hemofilia. Eles não sabiam por que iam fazer aquele sangramento parar. O sangramento continuava e eles não sabiam por quê. Até que chegou um médico que veio da capital e ele desconfiou que era hemofilia. Ele coletou o sangue do meu pai e fez transfusão do meu pai para mim, que ajudou a parar esse sangramento, e ele me encaminhou para Belo Horizonte, onde foi confirmado que de fato eu tinha hemofilia. E aí, desde os meus 3 anos de idade, que a dona hemofilia está me acompanhando. E nós vamos até os 114 anos de idade, com prorrogação, se der ainda. E aí, assim, eu tento, como você me perguntou sobre o blog, eu tento levar com bom humor. Eu invento histórias, invento personagens, a dona hemofilia, a dona Fatorina, que a dona hemofilia é a hemofilia em si, né? A dona Fatorina é o fator. Aí eu crio personagens, uma forma assim de falar, brincando da hemofilia, para não ficar aquela coisa tão pesada, né? Porque já é uma coisa que a gente tem dor, tem dificuldade, às vezes a gente está de muleta, de cadeira de roda. Então, assim, a gente tenta fazer uma coisa um pouco, tenta, né? Ficar mais leve. Sim. E hoje eu vejo muito trabalho nessa linha também. Eu não sei se vocês conhecem o Em Emoação. Sim. É um joguinho muito legal. A gente fez até um vídeo que a gente vai postar. Eu sempre jogo com a minha sobrinha, é muito legal. Informa, assim, de uma forma lúdica sobre a hemofilia. Um joguinho que tem as cartas de baralho. Para quem não conhece, tem as cartas de baralho. E cada carta de baralho tem um... Até aqui. Tá lá. Porque a gente estava fazendo um vídeo pro canal, né? E aí a gente estava aproveitando e jogando. É muito legal esse joguinho. Eu sempre jogo com a minha sobrinha. Foi a Frederica Cassis que fez. Ela é muito legal. Uma psicopedagoga muito bacana. E ela tem um blog também, mas assim, é mais em inglês, porque ela trabalha muito no exterior, né? Uhum. Mas o trabalho dela é muito legal. E de vocês também é muito interessante. A página de vocês também é muito legal. Muito obrigada. Porque a gente acompanha o dia a dia, né, de uma pessoa com hemofilia. Sim, a gente tenta mostrar um pouquinho. E o Miguel é um guerreiro, né? Obrigada. O Miguel já foi até lá no estádio lá, entrou com os jogadores. Sim. Recebeu os vídeos. Ficou legal. Aqui em Minas também teve hemofilia em campo. Os meninos entraram com os jogadores. Eu fui só para acompanhar os meninos. Eu não tive esse privilégio de chegar muito perto dos jogadores. Só levei os meninos até os jogadores e voltei. Miguel foi mais privilegiado do que eu. Mas assim, os meninos ficaram loucos quando entraram os jogadores aqui no Mineirão. É muito bacana. E esse ano a gente estava programando, né? Mas, infelizmente, virou tudo. Sim. Os eventos não aconteceram. Mas, assim, tudo tem um lado positivo. É difícil a gente falar em lado positivo quando a gente fala de uma pandemia como essa, que tem matado tantas pessoas, é tão difícil. Mas um lado bom é que, como não podia ter os eventos presenciais, as organizações das pessoas começaram a promover as lives. E as palestras começaram a ser online. E isso é bastante interessante, porque assim,
Os eventos geralmente acontecem nas capitais. Alguns raros, alguns hemocentros, hemonúcleos do interior. E muitas vezes as pessoas não têm acesso até esses eventos, essas palestras. Porque a maioria das pessoas que têm hemofilia mora no interior. Os hemocentros estão na capital. Eu moro a 200 quilômetros. Eu conheço pessoas que moram a 700 quilômetros do hemocentro. Até mais. Então, para ir num evento é complicado. E com as lives, as pessoas têm tido acesso. As webinars, as lives, palestras. Pessoas de qualquer lugar, que ela tiver um celular, que ela tiver um acesso à internet, ela tem acesso. Então, assim, a gente tem sempre, uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que olhar o lado positivo. Ou pelo menos tentar, às vezes é difícil. Igual eu falar, eu tenho hemofilia. O que tem de positivo na hemofilia? Quer dizer, praticamente nada. Mas você pode olhar que a hemofilia, ela te impulsiona a ir além do seu limite. Sim. E, assim, as lições que a vida foi me trazendo para a hemofilia também, é um lado positivo da hemofilia. Tem até no meu blog, tem lá a hemofilosofia, né? Eu fui colocando, assim, os tópicos, as máximas da hemofilosofia, as coisas que eu fui aprendendo com ela. Né? Olhar o lado bom das coisas, encarar as dificuldades como desafios. E tem várias máximas da hemofilosofia. Depois, quem tiver a oportunidade, dá uma olhada no meu blog lá. Está meio bagunçado porque eu estou reformulando ele. Porque como ele foi feito em 2005, muitas informações foram se alterando. As coisas foram evoluindo. Sim. Então, assim, agora eu estou refazendo ele completamente do zero. Estou pegando as postagens antigas, refazendo. Aí, assim, está dando um trabalho, está dando muito trabalho. Eu estou aproveitando que eu estou isolado e tem muito tempo para trabalhar e estou fazendo isso aí. Isso é bom. E vocês, como é que vocês estão aí na quarentena? Não, né? Estão só dentro de casa? Sim. A gente tem as aulas, né? O Miguel tem, eu também tenho atividade. E a gente está fazendo alguns vídeos, alguns posts, que agora tem mais tempo, né? Agora a gente tem muito tempo. Agora nós temos muito tempo. A minha sobrinha, ela está com 11 anos, eu que ajudo ela também nas aulas aqui, né? Isso é bom, que a gente dedica eles, né? Eu de certa forma, eu estou reestudando também, né? Porque a gente ajuda eles, você ajuda o Miguel, ajuda minha sobrinha, a gente também vai estudando também, né? Vai revendo as matérias. Revisando. Assuntos E é um que desafio. lembra. E é um desafio, porque ninguém estava acostumado com o sistema de aula à distância. Eu fiz uma faculdade à distância, sem presencial, mas assim, as crianças não estão acostumadas com esse sistema. E é bem difícil. As pessoas acham que é fácil, mas é bem difícil. É bem desgastante. Para o aluno e para o professor. O professor acho que é mais desgastante, né? Porque ele dá mais trabalho. O Miguel tem que ano na escola? Sim. O Miguel já tem que ano? Estou em nono. Nono. Olha, está nono ano. Eu fiz faculdade de gestão de recursos humanos. A hemofilia me atrasou um pouquinho, né? Eu tive uma reprovação porque eu tive um período que eu tive pedi muitas aulas. Aí eu acabei não conseguindo ser aprovado. Mas essa reprovação foi boa porque eu não consegui um aprendizado 100%, porque eu perdia muitas aulas. Meu período de infância, assim, eu perdia muitas aulas. Às vezes não dava para ir na aula e aí eu ficar em casa. Tinha muitas vezes que eu dormia e dava hemartrose. E aí quando eu acordava no outro dia, eu não estava andando. E eu fui aprendendo as muletas, foi lá pelos 10, 12 anos. Então, assim, esse período antes eu não andava, eu ficava só em casa mesmo. Aí depois comecei a ir de muleta para a escola. Aí os meninos pegam no pé da gente, né? As piadinhas, mas aí a gente vai levando ali. Vai. Eu nunca me importei muito com o que as pessoas falam. Mas, assim, sempre tem as piadinhas, né? E eu tinha muita anemia e meu sobrenome, Maximiliano Anarelli.
Aí eles caíam eles pegavam meu pé, né? Maximiliano amarelo, porque eu tinha muita hemofilia, muita anemia. Ficava meio branco. E o sobrenome não ajudava, aí o pessoal fazia muita piadinha. Mas aí eu levava na brincadeira e não dava muita importância, eles ficavam sem graça, né? Porque a graça do bullying é pessoas ficar com raiva. Como eu não ficava com raiva e levava na brincadeira também, eles acabavam que eles não tinham muito fôlego para continuar. Uhum. E aí eu já brincava nessa época com as histórias, né? Que eu era meio vampiro, por isso que eu era meio branco, e eu tinha hemofilia, eu precisava de usar um medicamento à base do sangue, e aí fui invertendo, né? Do bullying eu fui invertendo para fazer a coisa ficar pro meu lado. Mas assim, a gente vai levando a vida. E agora, bem mais tranquilo, né? Sim. Eu aprendi a fazer fator, foi com 20 e poucos anos. E eu já tinha assim, muita curiosidade, né? Aí, quando liberou a dose domiciliar, eu fui o primeiro a chegar no Hemominas aqui em Belo Horizonte. Aí fiz o treinamento e trouxe o fator. Só que assim, é aquele negócio, né? A gente faz treinamento no Hemocentro, a enfermeira acompanha, você está dentro do Hemocentro. Aí você traz a dose para casa, a primeira aplicação é bem complicada. É difícil. Aí você fica ansioso. Aí depois que eu fiz a primeira dose, as outras ficou fácil. Já assim, fica no automático. Eu vejo muitos pais falando que querem fazer a dose no filho, mas tem medo. Mas é aquele negócio, o medo a gente tem que superar, né? Depois da primeira vez, fica mais fácil. É um desafio que a gente tem que enfrentar. E acho que mais é o medo mesmo que trava a gente, né? A gente tem que dominar o medo. O medo é importante, mas na medida que ele te impede de entrar em perigos reais, né? A gente tem que dominar o medo. Igual agora nesse período de pandemia, a gente tem muitos medos. E o medo é um controle para a gente não se arriscar. Mas a gente tem que enfrentar isso de cabeça erguida. Não deixar essa pandemia nos afetar negativamente. Porque tem muitas pessoas que ficam com tanto medo que isso vira um pânico. Então, assim, a gente tem que se proteger, usar máscara, usar o álcool gel, evitar, quem puder evitar de sair de casa, evitar de sair de casa. Mas a gente não pode deixar esse movimento de pandemia causar um medo desnecessário na gente. É a mesma coisa com a hemofilia, né? A gente tem que dominar o medo. Esses pais que querem fazer a dose no filho, da profilaxia, tem que tomar coragem no hemocentro, do treinamento. E aí, depois que começa, vai tranquilo. Até teve um caso engraçado, que tinha uma... Isso foi logo quando eu criei o blog, pouco depois. A gente já tinha o Facebook, e na época tinha o MSN. As pessoas também não conhecem. Era uma plataforma de bate-papo, que você conversava com várias pessoas ao mesmo tempo. Ela não existe mais. E tinha uma moça de Brasília que ela tinha hemofilia. E ela fez todo o treinamento de aplicação de fator. Pegou o fator, levou para casa e colocou na geladeira. Mas ela não tinha coragem de aplicar. Isso ficou 2 anos. O fator ia vencer, ela levava no hemocentro, faltando 6 meses para vencer, trocava esse fator e levava para casa. E ela não aplicava. Ela precisava do fator, ela levava ele no hemocentro e lá eles aplicavam nela. Mas ela não conseguia, ela se auto-aplicar o fator. Até que um dia ela teve uma hemorragia muito forte, e isso foi no final de semana. E o hemocentro estava fechado. E ela preparou tudo e não conseguiu aplicar. Ela travou. Aí ela me mandou uma mensagem. Eu falei, olha, vamos aplicar o fator. Aí ela, não, mas eu estou com muito medo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a câmera e vamos conversar por vídeo. Eu vou aplicar o meu e você aplica o seu. Tudo que eu fizer aqui, você faz aí. Ela em Brasília, eu em Minas Gerais. E só de eu ir acompanhando ela, fazendo o fator em mim e ela observando, ela criou coragem e conseguiu aplicar o fator nela. Então, muitas vezes, o que impede a gente de avançar é o medo. Ah, eu tenho hemofilia, como é que eu vou fazer uma faculdade? Como que eu vou trabalhar? Se você dominar o seu medo, você consegue. Igual eu fiz faculdade, às vezes era difícil. Estava com dor, hemorragia.
Dava aquela vontade de ficar em casa debaixo da coberta, aquele frio, né? Você tem que sair para ir para a faculdade à noite. Mas a gente tem que dominar esses medos, esses travamentos que a gente tem, para a gente seguir em frente. E o Miguel quer fazer faculdade de quê? Já pensou aí? Tá muito cedo. Será que vai seguir o exemplo? Não, O ainda Miguel não. tá muito cedo ainda, né? O Miguel tem tempo ainda. Eu fiz gestão de recursos humanos, mas eu quero fazer uma faculdade de jornalismo ainda. Você leva Depois, jeito. eu pretendo ainda. Eu sempre tive vontade, sempre gostei dessa área de comunicação, de jornalismo, de escrever. Acho que meio por isso. Subiu? Acho que meio por isso também que eu comecei com o blog. Né? Eu queria fazer essa parte de jornalismo. Então, até o nome do blog é meio bem emblemático, né? Hemofilia News. Eu copiei as grandes redes de notícias. E acabou sendo o primeiro espaço de notícias sobre hemofilia. Sim. E aí era difícil às vezes, né? Conseguir as informações não era fácil. Mas aí a gente muitas vezes não dava para ir nos eventos. Aí eu fui criando uma rede de contatos de amigos, de médicos, profissionais, que eles iam nos eventos e me passavam as informações. Então, mesmo eu estando no evento, as informações iam chegando. Quando dava, a gente viajava, né? Quando a gente conseguia um patrocínio, a gente viajava. E às vezes sem patrocínio mesmo, né? Com pouco dinheiro ali, a gente viajava. Na aventura. Eu fui em Campinas, num evento, eu fui com pouquíssimo dinheiro. Eu consegui a passagem, o patrocínio da passagem, e o resto foi no sufoco mesmo. Foi na aventura. Na época tinha um filme que o cara era um pesquisador. E ele tinha que fazer as viagens, mas ele não tinha patrocínio. Então ele arrumava umas garrafas de refrigerante, ele colocava as moedas ali dentro até e guardava, né? Quando tivesse alguma aventura, alguma coisa, ele tinha o dinheiro guardado. E eu vi esse filme e me esperei, comecei a guardar dinheiro. Falei, vai ter esse evento, eu tenho que ir. Aí eu juntei de moedinha em moedinha, fazendo os trabalhos ali, juntei dinheiro e consegui fazer a viagem. Mas assim, no limite, né? Foi no limite, assim, na economia mesmo. Um hotelzinho barato ali, deu para fazer. E eu tenho vontade de agora, sempre tive, agora tem que esperar passar essa pandemia, mas eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa assim, viajar com poucos recursos, fazendo palestras, falando sobre hemofilia, juntando as pessoas. É um projeto agora para depois da pandemia, né? É tudo E a gente depois. Oi? Agora tem o Emo também, em novembro. O Emo é o meu sonho. O Emo é o meu sonho de consumo. Ele é meu sonho de consumo desde 2011. Cada ano ele é num lugar, né? Eu nunca eu já fui em 2. Eu nunca consegui. Eu consigo, geralmente eu ganho a inscrição, mas não consigo fazer a viagem. Em todos eles eu ganho. Mandando informação, eu faço a matéria para o blog e posto. Mesmo sem Já aí no ano seguinte, eles me dão a inscrição, aí acaba que eu não consigo. Mas esse ano eu estou planejando. Se tudo der certo, eu vou. Aí quem sabe a gente se encontra lá. Campinas está mais perto, né? Sim, bem mais fácil. Vocês são de qual cidade mesmo? Rio Verde, Goiás. Vocês são de Goiás, né? Uhum. Eu tinha muito sonho de fazer um encontro com as pessoas, mas é difícil porque cada um está no lugar, né? Sim. A gente tem que fazer encontros de uma e é difícil. São pessoas do Brasil todo. Eu acho legal quando a gente vai nos eventos assim que a gente reúne, é o sotaque das pessoas. Eu chego lá com o pai, o pessoal do Sul tem um sotaque. E o Brasil é tão grande que cada um tem um sotaque, né? A gente é tão parecido, mas tem tanta diferença. Os sotaques, o tipo de comida que as pessoas têm, as comidas típicas. E é muito legal. Eu fui no Rio, eu tive no Rio, tive em Campinas, eu tive em Brasília. Agora eu tenho que ir em Goiás conhecer vocês.
Tá convidado. Um dia eu vou aparecer. E tem muitas pessoas com hemofilia aí. Minas, acho que é o terceiro ou quarto, parece. No Hemocentro daqui são 386. Aqui acho que tem um pouquinho mais. Na minha cidade mesmo, eu sou o único. A minha cidade, ela chama Timóteo, fica em Minas Gerais. São cerca de 100 mil habitantes. Aí tem na cidade vizinha, ficam uns 50 quilômetros aqui, e tem 4 pessoas com hemofilia. Aí aqui sou só eu mesmo. Aí eu sou igual o Cris, do Todo Mundo Odeia o Cris, né? Eu sou o carinha que mora logo ali, que tem uma doença diferente. As pessoas não sabiam que era hemofilia, né? Aí todo mundo falava, aquele ali que tem aquela doença lá e tal. Aí com o tempo eu consegui divulgar a hemofilia, as pessoas foram entendendo o que era, né? E assim, eu sempre fui muito perseverante. Ou, não sei se perseverante ou teimoso, né? Porque eu colocava uma coisa na cabeça, não importava se eu tinha ou não condições de fazer. Igual o blog. Como que alguém sem computador vai criar um blog? É tecnicamente impossível, mas eu já nasci desafiando o impossível. Eu nasci, a primeira coisa que eu tive que enfrentar foi a morte. Só que assim, morrer eu não morro nem morto. Eu brinco que eu não morrer, eu não morro nem morto. Então assim, eu já tinha essas dificuldades. Então as outras dificuldades que vieram para mim era fácil. Então assim, o blog sem computador eu consegui fazer. E fui levando ali, né? Então assim, muitas vezes as dificuldades a gente vai superando. Aí o blog foi sem computador e fui levando. E aí a gente vai lá. É um desafio. É a vida de desafios. Desafios para serem superados. Agora eu perdi um pouquinho para onde que eu estava. Falei do blog. Se alguém tiver alguma dúvida aí também, pode estar postando aí pra gente. Pode mandar perguntas também. Curiosidade. Eu estava falando sobre a gente não ter condições, né, igual aqui, as pessoas não conheciam a hemofilia. Aí eu comecei a tentar divulgar. E o blog, poucas pessoas que tinham acesso. Quem não tinha hemofilia, às vezes não se interessava muito. Aí eu pensei, como que eu posso estar divulgando mais isso? Aí a gente sempre vê aqueles outdoors, né, nas estradas, na entrada da cidade, nos principais pontos, aqueles outdoors grandes com propaganda. E tinha uma empresa aqui que ela sempre colocava sobre Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia Mundial da Água, Dia Mundial da Síndrome de Down. Aí eu tive a ideia de, poxa, seria legal se a gente conseguisse colocar um outdoor. Só que eu não tinha dinheiro para colocar um outdoor. Era caro. Aí eu comecei a mandar e-mail. Todo dia eu mandava um e-mail para lá. Aí mandava um e-mail. Olha, vocês são empresa de responsabilidade social. A gente está faz um agráriozinho, né? Vocês são uma empresa muito importante, que tem um olhar na responsabilidade social, que não se preocupam só com o negócio, só em ganhar dinheiro, mas também em ajudar as pessoas. Vocês podiam fornecer um outdoor para a causa da hemofilia, no Dia Mundial da Hemofilia. Até que um dia eles me responderam. Então não fala, esse pessoal não vai te responder, eles não vão te responder. Não, se eu não tentar, eu nunca vou saber, né, se eu vou conseguir ou não a resposta. Um dia eles me responderam. Me convidaram para ir na empresa, conhecer, para a gente conversar. E eles colocaram 15 outdoors na região toda. Foi na cidade de Timóteo, na cidade de Ipatinga e na cidade de Coronel Fabriciano. E aí eles colocaram outdoor falando sobre hemofilia. E tinha lá o endereço do blog e as pessoas ficaram curiosas, né? Mas aí tem aquelas coisas engraçadas que acontecem, né? Teve pessoas que acharam que era alguma coisa a ver com carnaval. Ele estava lá, hemofilia, né? As pessoas acharam que era homofilia. Mas pelo lado bom, as pessoas tiveram a curiosidade de procurar sobre o blog, né? E se informar sobre a hemofilia. Então hoje na minha cidade, a hemofilia é muito mais conhecida. E muitas vezes a gente vê as pessoas falando, poxa, na minha cidade ninguém conhece sobre hemofilia. Às vezes a pessoa tem vontade de fazer um evento falando sobre hemofilia. Aí elas pensam, mas só tem eu de hemofílico aqui, ou só tem 2 hemofílicos? O importante é você seguir esse desejo.
igual a Indianara Galhardo. Ela é de Apucarana, no Paraná. É uma grande amiga minha, acho que você conhece ela. São poucas pessoas que mobilizam na cidade dela. Mas ela mobiliza todo mundo. Ela mobiliza a guarda municipal, ela mobiliza os guarda-mirins, mobiliza a banda de música. Até os garis da cidade ela mobiliza. Então ela vai juntando as pessoas, ela agrega um movimento, dá uma caminhada tão grande, que assim, ela começou do nada. É aquele negócio, você não precisa ter grandes recursos, grandes verbas para você fazer uma diferença no mundo. Você e o Miguel, vocês têm aí o celular, o computador, e vocês conseguem levar informação para várias pessoas. Quer dizer, a gente não precisa ter grandes recursos. O principal é a vontade de fazer. Né? E o resto a gente vai improvisando. E as coisas vão acontecendo, né? Igual você foi fazer faculdade de enfermagem. As coisas vão acontecendo pela necessidade também. Eu sou um grande fã seu. E você é uma guerreira, né? E a luta de vocês não é fácil. A luta de vocês não é fácil, a gente acompanha. A gente que conhece de perto sabe que realmente não é fácil. Mas ainda vou jogar um futebol com o Miguel ainda. Não futebol assim, né? A gente vai brincar um pouquinho numa graminha ali com a bolinha ali. Um futebol isso vai ser possível. Vai ser possível. Até virtual, né? E o Miguel, e a recuperação dele, como é que tá? Já consegue andar sem a cadeira de roda? Sim. Ou ainda não? Dentro de casa tem. Tem que ser devagar, os avanços são devagar mesmo. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez, um dia, cada vez. E a gente tem que respeitar os limites, os nossos limites, né? Porque se a gente ultrapassar também, tudo tem um tempo certo. A recuperação ela tem um tempo certo. A gente tem que ter paciência para isso. Igual quando a gente tem uma hemartrose. A gente tem que ter paciência de fazer repouso para a gente se recuperar mais rápido. Se a gente tem uma hemartrose e força para andar, piora mais. Aí, em vez de você melhorar rápido, o tempo da recuperação vai ser maior. A gente tem que respeitar esse tempo. A gente tem que respeitar os nossos limites. E não é questão só da hemofilia. Todos nós temos limites. Independente de termos ou não hemofilia, limites todos nós temos. Nós temos que entender a diferença do limite que a gente tem que respeitar e aquele limite que a gente tem que superar. Tem coisas que a gente não pode superar, não dá para a gente vencer. Por exemplo, eu tenho artrose. Eu tenho que entender que eu consigo fazer uma trilha de 1 km, 2 km, até uns 5 km, mas dependendo da distância da trilha, não é para mim. É uma coisa que não dá. Aquilo que dá para eu fazer, eu vou enfrentar. E às vezes eu quero fazer uma trilha. Não é simplesmente eu chegar e fazer uma trilha que eu nunca fiz. Eu tenho que me preparar. Tem todo um preparativo. E com a hemofilia é assim também. A gente tem que fazer fisioterapia, se fortalecer. E essa semana eu estava pensando uma coisa em relação a essa pandemia. E oportunamente teve até aquela palestra do Dr. Zican sobre como se exercitar nesse período de quarentena. A atividade física para a pessoa que tem hemofilia, ela é um grande tabu. Ela era um tabu quando eu cresci nos anos 80, mas ainda hoje ela é um tabu. Tem pessoas que têm hemofilia e acham que não pode fazer um exercício físico. E aí, nessa palestra do Dr. Zican, ele falou o seguinte, que a atividade ela tem que ser de acordo com cada pessoa. Igual a gente vê muita pessoa falando, o hemofílico tem que fazer atividade física. Mas tem que ser de acordo com cada pessoa. Igual no meu caso, eu tenho artrose. Eu não vou fazer Cooper. Eu já tenho uma série de sequelas de um período que eu não tinha a profilaxia, não tinha a dose domiciliar. Então, é óbvio que eu não tenho condições de fazer uma arte marcial. Mas eu posso fazer uma caminhada, eu posso fazer uma ginástica, um alongamento. Então, assim, de acordo com cada um vai pegar uma atividade de acordo com a sua limitação, com a sua capacidade. Agora, parece que o Dr. Zican ele falou uma coisa interessante, né? Até uma atividade que você faz de varrer sua casa, de fazer uma caminhada dentro de casa mesmo. Agora a gente não pode sair, porque está em quarentena.
Mas às vezes eu estou caminhando dentro de casa. Eu vou na cozinha, na área de serviço, contorno a mesa, volto, passo na copa, venho na varanda, passo na sala e vou caminhando. Então, assim, a gente vai de acordo com a nossa capacidade, com a nossa limitação, a gente vai fazendo exercícios. E às vezes a pessoa tem uma filia, nunca fez atividade nenhuma de esporte. Aí, do nada, ele quer jogar uma partida de futebol de 2 tempos de 45 minutos. É impossível. Você joga. Se ele nunca fez atividade física, se ele nunca jogou futebol, não vai dar certo. Vai tocar aquela musiquinha lá da meme do caixão para ele, porque não vai dar certo. Então, assim, dentro das nossas possibilidades, cada um respeitando o seu, dá para fazer atividade física. Mas, assim, cada um dentro da sua própria possibilidade. Igual eu faço caminhada, eu faço trilha. Mas eu não posso lutar taekwondo. No máximo, aikido. Aikido nunca. Aikido eu não pratico, mas aikido nunca. E começar aos poucos, né? Se a pessoa está ali sedentária, nunca caminhou, ela tem que começar devagarzinho, fazer uma caminhada de leve, um alongamento. Uma natação também é muito bom, que você não tem o peso da gravidade, né? O corpo fica mais leve, você consegue caminhar. Igual essa semana, um amigo meu, hemofílico, foi caminhar. Aí ele nunca tinha caminhado na vida dele, ele era todo sedentário. Aí ele ficou todo cheio de dor lá. Eu falei, não, rapaz, você tem que começar devagar. O ideal é você começar um pouquinho. Ele não, já pegou logo 5 quilômetros de caminhada. No outro dia ele não estava andando, quer dizer, não resolve. Aí eu dei a ideia para ele fazer na piscina. Agora, nesse período de pandemia também não dá, né? Porque as piscinas estão fechadas. Então, assim, é improvisar. Caminhar dentro de casa, como o doutor Zican falou, varrer uma casa. Tem uma série de exercícios que a gente pode fazer mesmo parado, mesmo deitado. Cada um respeitando o seu, dá pra gente se exercitar. Não pode ficar parado. Se a gente ficar parado nessa pandemia, só os serviços de teleentrega de comida, o iFood, os deliveries, aumentaram pra caramba, né? A gente fica dentro de casa só lendo, vendo televisão e comendo. Aí a gente não vai dar muito certo. Tem que meter um exercício aí pra fazer uma live um dia desse aí, pra gente fazer umas atividades físicas, Camila. É bem legal. Pega um professor de educação física, fica legal, hein? Uns exercícios, as pessoas vão acompanhando a gente em casa e fazendo exercício. Sim. É uma ideia. Gostei da ideia. Dá pra fazer um negócio legal aí. Tem uma aqui perguntando qual a idade do Miguel. Eu tenho 15 anos. Recentemente fiz 15 anos. Eu fiz 4.0 esse ano. 4 décadas. Com essa carinha de 15 anos. Tem mais perguntas aí? Não. Não, só. A Aline falou. Fofa, mãe do Miguel. Alguém tem notícia da criança hemofílica que pegou Covid? Eu acho que ele está recuperado já. É do grupo, eu acho que é o Rafa. Filho da Adriana, eu sei que teve o filho a família da Adriana teve o pai. Sim, e o filho. O filho eu não sei, o pai está recuperado, então eu acredito que o filho também deve estar recuperado. Sim. E o que eu tenho acompanhado, assim, eu vi cerca de uns 4 casos de pessoas com hemofilia com Covid, e todas, felizmente, conseguiram ter uma boa recuperação. Sim. Até o rapaz fez um vídeo, o Atlas, ele fez um vídeo relatando como foi. E assim, a gente achou que essa é uma coisa mais complicada, mas está sendo bem tranquilo. É bem relativo essa questão do Covid. Ele vai de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que conseguem ter uma recuperação mais tranquila. Tem gente que fica em casa, faz o tratamento em casa, domiciliar, e não tem problema. E os hemofílicos que eu vi, eles todos estão tendo, assim, sintomas bem leves. Por enquanto tá tranquilo. Torcer para continuar assim, né? E a gente tem que se cuidar também. Sim. Aqui na minha cidade, os casos estão aumentando bastante, mas assim, as pessoas não estão se cuidando.
Também. Pessoas- Aqui na rua tá um monte de gente sem máscara. E aí é perigoso. Aqui já tem mais de 100 casos. Aqui tá chegando a uns 100 casos também. E assim, essa semana, os prefeitos, eles têm muita vontade de flexibilizar o comércio, né? Até por causa da arrecadação, os comerciantes reclamam muito porque perdem vendas, e aí eles acabam liberando o comércio. Aqui eles liberaram parte do comércio, só que assim, à medida que eles liberaram parte do comércio, os casos aumentaram. Então, a partir de amanhã, eles vão fechar de novo alguns comércios. Eles liberaram bares. E aí as pessoas não têm controle, né? Os bares ficam lotados. Aí amanhã vai fechar bares e restaurantes só para entrega e para pegar no bar e levar para casa. E eu, assim, eu tô só no iFood. Eu não saio de casa para ir no supermercado se for muito necessário. E já compro e dá para uma semana ali, fico quietinho dentro de casa. Virei cliente. Estou fazendo propaganda do iFood. Se o iFood quiser patrocinar meu blog, eu estou aceitando. Estou fazendo propaganda de graça. Também, se a iFood quiser patrocinar, tem. Estou precisando de patrocínio. Agora eu estou sem. Meu notebook foi quase 15 anos agora que ele parou de funcionar, desde 2005. E agora ele parou de funcionar. Aí estou com um computador aqui mais antigo aqui e está dando para ele agora. Até conseguir comprar um notebook novo. A idade do Miguel. 15 anos. Miguel já tem 15 anos? Tem. Sim. Ele é de 2017. 17 de maio. E aí, e a festa esse ano? Já fez aniversário ou vai fazer ainda? Eu reuni os da minha família e um colega meu. Comemoramos. Porque foi na época. Foi nessa época agora, né? Ela não pode fazer muita festa. Não. A minha sobrinha, Maria Cecília, vai fazer aniversário no mês que vem. E a gente está pensando o que a gente vai fazer. Porque não pode reunir, né? Agora são novos tempos. Tem uma aqui também falando que é muito legal ver os hemofílicos se movimentando nas redes sociais. Quem fala que é um amigo do Paraná. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado. Um abraço para ele. Ele ou ela? Ele. Um abraço para ele. Tá? E aí a próxima, que gostou do pessoal se movimentando, a próxima live a gente quer ver ele fazendo exercício com a gente aqui online. Pois é. Todo mundo. Levantando o sofá. E, assim, ainda é um tabu, né, a atividade física, né? Tem muitas pessoas que acham que tem medo de fazer, né? Sim. Mas com a profilaxia hoje, a gente está protegido. Eu sou meio aventureiro. O Miguel também. Ele tem um pouco de dificuldade quando é o limite dele. Miguel já acampou? Não. Um dia eu vou ver se eu consigo. Quem sabe um dia a gente consegue algum local aí que tem acampamento, a gente pode acampar aí. Né? Se tiver alguma reserva ecológica, algum camping, a gente pode programar. Eu pego o avião aqui, boto minha mochila nas costas. A minha mochila já fica a minha barraca já fica dentro da mochila lá no guarda-roupa. Só esperando a oportunidade de jogar ela nas costas e sair para viajar. A gente nem tem barraca. A gente arranja, a gente improvisa, a gente pega o emprestado e vamos. As coisas vão acontecendo, a gente tem que colocar na cabeça. Igual uma coisa que eu pego muita coisa de filmes. Eu gosto muito de filmes, eu pego muita coisa de filme. Essa também é muito de filme. No filme, o personagem, ele nem sempre tinha condições de fazer as coisas. Aí ele falava. Que muitas vezes a pessoa tem um sonho, mas ela não tem condições de realizar aquele sonho. Vamos supor, a pessoa quer fazer uma viagem, ela não tem o dinheiro total para fazer a viagem. Eu não tenho dinheiro para fazer essa viagem, eu não vou fazer essa viagem. A primeira coisa é você ter o sonho.
Então, se você quer fazer uma viagem, coloca na cabeça, eu quero fazer uma viagem. Aí você define todos os tópicos, o que você precisa, quanto você vai gastar. E aí você vai pegando os pontos mais fáceis e vai superando aquele desafio. Igual essas pessoas têm um projeto, eu quero fazer uma faculdade, mas não tem condições no momento. Por que ele não tem condições? Às vezes a pessoa não concluiu o segundo grau. Ah, eu não concluí o segundo grau, eu não consigo fazer uma faculdade. Então ele tem que primeiro concluir o segundo grau para depois fazer a faculdade. A gente tem que estabelecer essas metas das dificuldades. Né? Por exemplo, o Miguel, ele tem os sonhos dele, ele tem que ver o que ele precisa para realizar esses sonhos e vai atrás. E, às vezes a gente se prende às dificuldades, eu não tenho condições de fazer isso, eu não vou fazer. E muitas vezes a gente não faz, não porque a gente não tem condições, mas porque a gente não ousa enfrentar as dificuldades. Nós que nos impedimos muitas vezes de avançar. Né? Igual vocês falaram, vocês não têm uma barraca. Não? A gente tem que sonhar, né? Vamos colocar o sonho na cabeça e vamos. Se acontecer, beleza. Se não acontecer, a gente tem que ter isso também, de não se frustrar com aquilo que a gente não consegue. Eu tenho um sonho, não consegui, eu vou partir para outro sonho, ou vou tentar um outro caminho. A gente sempre tem que ter isso na cabeça. Sim. E muitas pessoas ficam, né, com a hemofilia, elas deixam a hemofilia ser um problema. Se revoltam com a hemofilia. E não é um caminho muito legal. Se a pessoa coloca na cabeça, eu não gosto de hemofilia. E aí, se eu não gosto de hemofilia, ele não vai ao hemocentro fazer os seus exames, ele não se trata, ele não quer aprender a fazer a dose domiciliar. E é um caminho que é o pior, né? Porque se você não se trata, eu não gosto de hemofilia, mas eu não me trato. Eu não fiz o treinamento para fazer a dose domiciliar. Aí quem vai dominar é a dona hemofilia que vai dominar a gente. A gente tem que dominar a dona hemofilia. Nós temos que controlar a dona hemofilia, não deixar a dona hemofilia controlar a gente. Aqui eu mantenho ela com a rédea curta aqui, ó, no fator. E às vezes ela é pronta, né? Às vezes não tem jeito, às vezes acontece. Igual o meu ombro mesmo, eu fiz fator na quarta e na quinta eu não fiz. Na sexta eu fui dormir, acho que eu dormi por cima do ombro, deu hemorragia. Às vezes alguma escapa, mas a gente reduz bastante. Igual a minha vida hoje, eu praticamente não tenho hemorragias. Quando eu tenho, eu aplico fator. Né? Então, assim, a minha infância foi bem mais difícil. E hoje é bem mais tranquilo. E o Miguel teve inibidor. Futuramente, talvez, a próxima geração já vai ter um medicamento que o inibidor não vai ser significante diante desse novo medicamento. Então, assim, as dificuldades que eu tive, o Miguel não teve. Quem vier no futuro, as dificuldades que o Miguel teve, ele não vai ter. Então, assim, nós, de certa forma, as nossas dificuldades servem para as futuras gerações não terem essas dificuldades. Né? E a gente tem que ter isso em mente também. E os pais têm que... Oi? Já está perto de acabar, falta 1 minuto e meio. Então é só despedir do pessoal, né? Muito obrigada por você ter aceitado o convite e topar esse desafio. E foi muito bom, eu acho que levar o conhecimento, né? Cada pouquinho que a gente pode levar, a gente vai levando. E você faz um ótimo trabalho. Ajudou muita gente, ajuda muita gente. E você é um ícone de todos os hemofílicos, porque todo mundo já entrou no seu blog aqui no Brasil. Impossível, não tem prazo. E muito obrigada de coração. Muito obrigada. Mas muito obrigada que acompanhou até agora. Eu que agradeço. É um prazer ter falado com vocês. Obrigado a todos que estiveram aqui. Espero que tenham gostado.